Flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Límpida passa no peito essa seiva, verdade que me une a você. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz que deixa marcas no solo. É a beleza de um colo, do ombro, do sim. Necessidade da terra, presença. Essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. A minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Necessidade da terra, presença. Essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim já poda o que há de ruim. E a minha vontade é de ser pra você feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aqui. Por aqui. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade de ser seu amigo, de fazer parte da sua vida. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Há um texto bonito aqui, que por acaso hoje, no momento em que eu cheguei aqui,
eu me deparei com ele. Eu já sabia que queria cantar essa música, mas não sabia exatamente qual texto que eu escolheria para começar o programa Direção Espiritual. E coincidentemente, na hora que eu abri a Bíblia, estava aqui: Amigos, Eclesiástico capítulo 37. Primeira parte da Bíblia que eu abri, foi assim mesmo, aconteceu isso. Abri para procurar um texto e caiu justamente nessa página. Mas aí eu identifiquei que o que de fato tinha uma importância para mim neste momento, porque eu sempre gosto de fazer o programa de acordo com o momento que eu vivo. Fica mais vivo, não é verdade? Não venho aqui para falar de teorias, não, venho para falar daquilo que é a minha realidade, e naturalmente, contando a minha verdade, esbarra também na sua verdade. Conselheiros, logo após o amigo. Tem um texto que fala, se você abrir em Eclesiástico 37, você vai ver que a primeira parte do texto tem esse título: Amigos. E a segunda parte, Conselheiros. Não te aconselhes com quem te arma ciladas, e também com aqueles que te invejam e esconde o plano. Todo conselheiro apresenta o seu conselho, mas há conselheiros que visam o próprio interesse. Guarda-te de recorrer a qualquer conselheiro e informa-te primeiro do que ele precisa, pois ele tem seus próprios interesses. Senão, ele vai lançar a sorte a teu respeito e dizer: o teu caminho é bom, ao mesmo tempo que se coloca do outro lado para ver o que te acontece. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com um comprador sobre uma venda, nem com um invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração, pois não tens ninguém mais fiel a ti do que ele. De fato, o ânimo do homem intui às vezes melhor as coisas do que 7 sentinelas postadas no alto para vigiar. Em todas estas coisas, suplica ao Altíssimo para que dirija teu caminho na verdade. Que texto bonito, não é? Que texto bonito. Frequenta quem é temente a Deus. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão, neste contexto desta autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou
a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Organizar um luto, ou porque o outro foi embora, porque morreu, né? Partiu, ou porque ele nos traiu, nos abandonou, ou porque ele se perdeu pelo mundo afora. Mas sempre que nós temos o espaço vazio de uma presença que até então significava muito, porque aquela pessoa nos ajudava a ter contato com a gente. Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, deste conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. Eu, a partir do momento que eu sou bem assessorado, que eu tenho essas amizades ao meu lado, eu me torno mais padre. Eu tenho mais acesso à minha verdade pessoal. Tenho coragem de expor as minhas vergonhas, os meus limites, as minhas carências. E o outro, com seu poder de me amar, me ajuda a organizar essas desarmonias dentro de mim. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Porque se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta, a quem você obedece, não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro, porque obediência é isso, é a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente, eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida, eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar, ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável, isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Então a obediência é a oportunidade que eu tenho de ouvir com o outro, para que eu tenha condições de tomar uma decisão saudável que venha me favorecer. Uma criança, por exemplo, ela precisa obedecer. Significa que ela precisa ouvir com o outro o tempo todo. Por causa da imaturidade que faz parte da vida humana, é um processo, nós vamos amadurecendo aos poucos, porque uma criança ela ainda não tem a mesma maturidade que um adulto, ela precisa obedecer mais. Significa, ela precisa ouvir mais com o outro sobre si mesma, sobre quais caminhos tomar. E à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos ficando mais autônomos, nós vamos tendo condições de decidir mais sozinhos, mas a gente nunca pode perder essa oportunidade de ouvir com o outro aquilo que diz respeito a nós. A amizade é um processo que nos enriquece muito, porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos.
O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados. Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, né, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, a muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. E como isso nos empobrece? A gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham o poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você tantas vezes já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências. Porque a ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso.
que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também esse amor. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo terá dificuldade de ser amigo para o outro, que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, porque amigo que é amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. E eu fico muito feliz de fazer com que este programa seja um espaço de encontro e de amizade. Que este programa tenha a oportunidade de provocar naqueles que nos assistem uma liberdade interior, né? Ou até mesmo uma oportunidade de refletir a vida que vive aqui, em consonância com o que refletimos. Muito obrigado. Para nós é sempre uma alegria. Boa noite, seu Christian. Como vai sua pessoa? Tudo bem? Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, por estar aqui. A Sandra Maria Guimarães, do Rio de Janeiro, me diz assim: Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. E por que será essa ansiedade está tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então, esse contexto de muitas possibilidades, naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu não estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não. Só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente, as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer. Não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular. Mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Ah, para, mas e se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos
que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. Padres que às vezes ficam fotografando durante a missa para mandar as fotos em tempo real no Twitter. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atender um telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois. Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta. Por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar. Ele não vê mais. Então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9, vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até outro dia do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.